Então, uma única vinda, um único arrebatamento depois da grande tribulação. Então, Jesus vem, como essas coisas Daniel falou, Paulo falou, né? É o fim de tudo, a restauração dos reinos aqui na terra. Jesus vem para reinar e ser rei sobre toda a terra, igual Zacarias 14:9 fala. E Daniel aqui no capítulo 12:3 fala: os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça como estrelas sempre eternamente. O verso 4 diz: mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel foi mandado selar o livro, porém João, você vê lá em Apocalipse, mandou abrir os selos, Jesus, e abrir o livro e revelar. Então Daniel, no verso 5 diz: e eu, Daniel, olhei, e estava em pé outros dois, de um lado de um rio, de uma beira do outro rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que esta está sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? No verso 7, o homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou a mão do céu direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. Quando tiver de acabar espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, um tempo, 2 tempos, metade do tempo, não é isso? Então, ou seja, depois de 3 anos e meio de grande tribulação, que o poder do povo santo, o povo for perseguido, então viria o fim dessas coisas. Então, um tempo, tempos e metade de tempo virão o fim dessas maravilhas. Um tempo, 2 tempos, ou seja, 2 anos e meio, e dá 42 meses, que dá 3 anos e meio, que o capítulo de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse se encaixam falando dessa perseguição. Então essa perseguição não é só os judeus, mas todos que não aceitar a besta, o anticristo será perseguido, porque ele se levantará para perseguir tudo que se chama Deus ou se adora. Ali no relato dessas coisas, durante o reinado do anticristo, o Apocalipse fala, que nós vamos depois ler e entender essa manifestação, entender que a grande tribulação, quem vai causar é ele. Então essa grande tribulação ele causa. E aí no capítulo 12 de Daniel, no verso 10, fala assim, ó: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, o ímpio não entende, né? E procede impiamente. Nenhum dos ímpios vai entender, mas os sábios entenderão. Então se você ler do jeito que eu estou mostrando, ler os versículos, meditar, você vai ver que é verdade. No 11:33 fala: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, ou seja, vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser preso, né? Vai ser condenado pelo roubo por muitos dias. Quem seria esses entendidos? É aquele que ensina o que é a verdade, não é os rabinos judeus que ensinam. Eles também têm uma verdade, mas não é a verdade que a igreja verdadeira do Senhor ensina. Então eles vão ser mortos, saqueados, presos, como foi no passado, também vai ser no futuro. Então não é só esses rabinos judaicos, mas sim aqui está tratando também dos sábios da igreja, né, que é composta por sábios, por profetas, para edificar a igreja do Senhor para o tempo do fim. E a Bíblia diz que havia santos, profetas, doutores para edificar, que Deus deu isso na igreja. Então João fala isso, e essa perseguição contra os cristãos, e ele diz: vocês serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então o nome do Senhor Jesus é que vai fazer com que as pessoas nos odeiem e nos perseguem. No capítulo 6, no verso 9 de Apocalipse, fala um versículo que fala assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja que, olha, foram mortos por amor da palavra de Deus. Então quem é essas almas? Desde os apóstolos até agora e até o final dos tempos, né? Então João vê ali os mártires, e eles foram mortos por quê? Por causa da palavra de Deus. Então eles são os mártires que foram mortos, os apóstolos e outros até hoje que são mortos, que são a igreja. Então a igreja foi perseguida no passado e vai ser perseguida no futuro. Então esses homens que morreram não foi só os profetas do Velho Testamento, mas foi o do Novo Testamento.
E ali esses clamavam, dizendo: até quando, dominadores santos, no capítulo 6 de Apocalipse, verso 10, vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então eles estão ali clamando e falando: até quando? Eles querem justiça do sangue daqueles que derramaram o seu sangue aqui na terra. Mas no verso 11 do Apocalipse capítulo 6 fala: foram dados compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse por um tempo, até que se completasse o número de servos e irmãos, conservos e irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Quando é que vai ser isso? Na grande tribulação. Os servos e conservos que vai ser morto por causa da palavra de Deus e do testemunho que vão dar, certo? Vão ser perseguidos, vão ser mortos, meus queridos. É passar medo nas pessoas falar isso? Não é, mas é a verdade. Você tem que estar preparado para isso. Então, será que é só os judeus que vai ser morto na grande tribulação? Não, é todos que não aceitar a besta. Então a Bíblia diz: é a igreja que morreu por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram. Foi a igreja. Aí sim, essa igreja era composta de judeus e gentios, bárbaros, citas, homem, mulher, numa macho, numa fêmea. Todos somos um em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, que é a nossa cabeça, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós somos a igreja, o povo. Não é as paredes, os templos que os povos estão construindo, não, é cada pessoa, cada irmão que leva aqui na sua testa o nome do Senhor Jesus Cristo, que recebe no batismo. E Daniel, capítulo 11, verso 13, diz: os entendidos cairão, para ser provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda para um tempo determinado. Então isso aí ainda não aconteceu. Os entendidos cair, ser provado, purificado no tempo do fim, certo? Então esse tempo ainda está determinado, ainda não chegou esse momento ainda. Apocalipse 6:9 fala isso, que aí ele viu as almas e pediram para que eles se descansassem até completar os que foram mortos também. No capítulo 13, Jesus fala, no verso 9, se alguém tiver ouvidos, ouça. Né? E no verso 10, se alguém for levado cativeiro, quer dizer, preso, a cativeiro irá. Se alguém te matar a espada, importa que seja morto a espada. Então não importa se alguém quiser tirar a sua vida ou te prender. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem é? Os judeus? Os santos é a igreja, os santos somos nós, certo? Se os judeus se converterem, eles se tornarão esses santos do Novo Testamento, porque eles só creram no Velho Testamento, eles não acreditam no Novo. Então, o Novo Testamento, esses santos que o Novo Testamento se refere, é eu e você, é a igreja. Então, aqui está a fé e a paciência dos santos. Então, se você for levado a cativeiro, Apocalipse capítulo 13, 10, for levado a cativeiro, for levado a prisão, vai para a prisão. Se te matarem, não seja morto, porque se você perder a vida por Jesus, você vai achar a sua vida, você vai ganhar. E está dizendo no verso 11, capítulo 12, 11, como que nós vamos vencer? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Oh glória! Então nós vamos vencer isso, nós vamos vencer o anticristo, não amando a nossa vida até a morte, dando a vida por Jesus. Então esses santos não é os judeus é o santo do Velho Testamento, porém rejeitaram Jesus. Quando um judeu e um gentil aceita Jesus Cristo como Senhor, Salvador, eles passam a ser os santos da igreja. Paulo era judeu, Pedro era judeu, os apóstolos eram judeus, mas também a igreja não é composta só de judeus, é composta também de gentios, e eu e você pode ser ou judeu, descendente de linhagem, ou gentil. Então, quer dizer, mas formando um corpo só, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será perseguida. Então, essa igreja de Cristo, feita por judeus e gentios, é que tem sido morto, desde a fundação da igreja, que foi perseguida e morta, e também haverá grande matança na grande tribulação. Por isso nós devemos estar preparados. Tanto se você meditar, Daniel teve um sonho de uma estátua que fala de todos os reinos que viria sobre a terra, e como uma pedra que veio do céu. Então a pedra não veio duas vezes, ela veio uma única vez no céu e destruiu todos os reinos, e o último dele é os pés ali, que simboliza o reinado do anticristo, e ela atinge, vindo do céu, atinge essa estátua, derruba, destrói tudo, que é o simbolismo de todos os reinos, desde Nabucodonosor até o reino do anticristo. Jesus vem e destrói. Então Daniel fala isso, e ele relata, ali no capítulo 2, verso 1 diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este perturbou o espírito e teve um sonho. Então no verso 2, então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores dos caldeus,
para declarar o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Porque o assunto que o rei requer é difícil, né? Eles falaram, porque o rei queria a interpretação do que ele sonhou. Senão os deuses do céu, cuja vida morada não com a carne, pode revelar isso. Daniel então entra, pede um pedido, um tempo para dar a interpretação e vai orar. E depois que ele orou, a Bíblia diz no verso capítulo 2, 19, que foi revelado esse mistério a Daniel, a visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu, né, e respondeu ali diante do rei o segredo que o rei requer. Sábios e astrólogos não sabem, nem magos, nem adivinho pode declarar. Mas há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios, pois há de saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então, a partir dele, e nos últimos dias, Deus ia revelar o que ia acontecer. Então, os sonhos da visão da tua cabeça que teve na sua cama são estes. Então, Deus no céu revela isso. Ele revela aos seus escolhidos, aos seus santos apóstolos, profetas, o que vai acontecer. Isso aqui, de tanta gente estudar a Bíblia, examinar, nos é revelado os acontecimentos finais. Então Daniel falou: tu, ó rei, capítulo 2, 31, versículo 31, tu, ó rei, está vendo, eis uma grande estátua, e essa estátua era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e seus braços de prata, e seu ventre e suas coxas de cobre, né? As pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Então Daniel, vendo isso, fala: uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de barro e os esmiaçou. Então foi justamente esmiaçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, aos quais se fizeram uma grande pragana na ilha do estio. E os ventos levou e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então Jesus é a pedra angular da esquina, e é a pedra que vai vir para destruir todos os reinos e implantar o seu reino milenar. Então, se você entende o mistério da estátua de Nabucodonosor, você vai entender todos os reinos, até o reino do anticristo. E essa pedra que vem e destrói a estátua é Jesus, que vem para destruir o reino desse mundo, colocar o seu reino milenar aqui, o reino que Deus planejou, certo? Por isso nós fazemos a oração: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino e seja feita na terra a sua vontade como no céu. Então, assim, a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra igual ele fez no céu. Então Daniel interpretou esse sonho, e este é o sonho e a sua interpretação que diremos ao rei: tu, o rei dos reis, o Deus do céu, tem te dado poder e glória, onde habita os filhos dos homens, entregando os animais e tal, e tu reinaste. Tu és a cabeça de ouro. Então, começando do rei Nabucodonosor, da Babilônia, passando pelos reinos ali, né? Então, os relatos mostram, você pode estudar isso, não só apenas Nabucodonosor, até o anticristo, ou seja, até o fim dos tempos. Nós vemos que começou ali aquela estátua, que é a cabeça de ouro da Nabucodonosor, e os pés, que é o reino do anticristo. Então, depois de ti, ó rei, vai levantar um reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, ao qual domina sobre toda a terra. Depois esse reino é os persas, daí depois os gregos, através de Alexandre o Grande, e depois do Alexandre o Grande são divididos o seu reino nos 4 generais, ao qual saiu o reino de Roma, que se levantou por último. Então a estátua tem esse simbolismo até o reino do Nabucodonosor. E o reino de Roma, ele está adormecido, mas vai levantar juntamente, esse espírito do romano vai se levantar junto com o anticristo. Mas aí o que acontece? O capítulo 2, verso 40 fala: o quarto reino será forte, pois como o ferro esmiuça tudo e quebra todas as coisas, assim esmiuçará e fará em pedaços. Foi o que aconteceu com o reino do romano. Porém, no verso 2, 41 fala: e quando o que viste aos pés e aos dedos, em parte de barro e óleo, em parte de ferro, isso é um reino dividido. Contudo, haverá nele coisas de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o lodo. No 2,42 diz: e como os dedos de pé era parte de ferro e parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra parte será frágil. Então, vocês podem ver que são 10 dedos, são 10 reinos que vai se levantar no final do tempo, um lado mais forte e um lado mais fraco,
porém sabemos que tudo está envolvido, e aí esses 10 dedos fazem parte da Europa, da América, de todos os sentidos, 10 reinos que reinará sobre o mundo, e a Bíblia chama eles de governantes, chama eles de rei, e desse sairá o anticristo, que governará todo o mundo, impondo a sua lei, conforme a Bíblia diz. Então, no verso capítulo 2, 44, fala: mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro, e esmiçoará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, quando essa pedra vir e bater na estátua, no pé da estátua, e destruir todos os reinos de Nabucodonosor até o anticristo, Jesus então assume aqui o seu reino milenar para todo sempre. De maneira que viste que a pedra foi cortada, no verso 45, de mãos esmiçou o barro, o bronze, a prata, tudo, fiel é a sua interpretação. Então, quer dizer, é isso que vai acontecer, né? Essa pedra é Jesus, é a rocha que destrói o reino do anticristo na sua vinda, como nós lemos lá, Paulo falou que o anticristo será destruído na vinda de Jesus, e isso nós vamos entender. Jesus vem e destrói esses reinos, e ele ao mesmo tempo está arrebatando o seu povo ali, encontrando com ele nos ares, e Jesus então prende o anticristo e o falso profeta na sua vinda, os tranca eles no lago de fogo, prende Satanás por 1000 anos e vai reinar aqui. Então, isso está escrito isso, no capítulo 7 de Daniel, você pode ler do 1 ao 14, você vai entender algumas coisas sobre as manifestações dos animais e desses reinos, né? No capítulo 7, 16 fala: cheguei-me um dos que estava perto e pedi acerca de tudo isso, e ele me fez saber a interpretação das coisas. Então, às vezes a gente lê, a gente não interpreta direito as coisas, mas nós precisamos saber a interpretação daquilo que a Bíblia está dizendo, está ensinando. Daniel é um Apocalipse. Se você pegar Apocalipse, Daniel, Apocalipse de João e Daniel, e fazer uma conjunção, uma comparação, é os mesmos assuntos, as mesmas coisas. Igual, para mim, Mateus 24 é o Apocalipse que Jesus trouxe, revelando o que há de acontecer. Então, esses grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. E esses 4 reinos, né, os 3 e os primeiros dizem: o primeiro reino é a Babilônia, que é o leão. O segundo é o urso, que é os persas. O terceiro é o leopardo grego, que é o Alexandre o Grande, né? Depois continuei olhando, e eis depois há um leopardo que tinha 4 asas nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Nós vemos aí na ONU, nos outros lugares, que tem um leopardo com as asas. Então isso é a simbologia do reino do anticristo que virá. Então aquilo ali também era o que? O leopardo era Alexandre, e veio rápido, foi um reino rápido, e aí destruiu, e então durou pouco. E depois as suas asas, com as suas cabeças, né, que são o que? Os seus generais, que reinou depois dele. Então nós sabemos disso, que depois surgiu ali no Egito, na Macedônia, na Grécia, depois da divisão do Império de Alexandre, os seus generais Seleuco, Lismaco, Ptolomeu e Cassandro, após a morte dele, 322 a.C. Então essas coisas aconteceram. Alexandre não deixou herdeiro, mas os seus generais guerrearam entre si pelo um domínio dividido. E desses reinos, se você estudar um pouco disso, você vai ver o quê? Que esses reinos, ali surgiu o grande Império Romano. Então o primeiro animal alado, que era o leão, ele viu ali o rei da Babilônia, né? E ali então você vê que é um símbolo do primeiro reino ali. Depois o urso, que era o Império Medo-Persa, que veio. Então tudo que Daniel falou ali para o rei, dos reinos que viria. E o terceiro era o leopardo, que era o Alexandre Grande, e ali fala disso, das suas 4 asas, dos seus 4 generais. Então todas essas coisas se cumpriu, e aí então veio o Império Romano, que veio para poder mostrar aquele animal terrível, aquela coisa, aquela conquista, aquela destruição. E Jesus se manifestou aqui nesse império. Muitos pensaram que o Messias era Jesus naquela época para guerrear contra o Império Romano, destruir o Império Romano,
naquela época, implantar já o reino dele. Mas Jesus não veio com aquele objetivo, ele veio apenas como cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Então aquela vinda foi uma vinda para ser crucificado e cumprir aquilo que está escrito em Isaías 53 e em outras escrituras, que o cordeiro foi levado ao matadouro, né, e que então ele resgatasse o seu povo dos seus pecados. Agora ele vai vir uma única vez para arrebatar e implantar o reino dele. Segundo Tessalonicenses, Paulo falou: ninguém vos engane, porque Jesus não virá antes que manifesta a apostasia e o filho do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. E no verso 4 diz: ao qual se opõe e se levanta contra tudo quanto chama Deus ou adora, de sorte que vai assentar no trono como Deus, no templo, querendo parecer ser Deus. Então como é que ele vai sentar no trono, no templo, se o templo não existe ainda? Então ele vai permitir que esse templo seja construído, vai fazer um pacto, uma aliança com os judeus e com todo o mundo, e por 3 anos e meio parecia que vai haver uma paz, por isso Paulo fala, quando falar a paz e segurança, haverá repentina destruição. Talvez ele pode ser assassinado, porque lá você vai ver que a besta foi ferida de morte, e depois ela aparece com grande glória em todas as nações o adoram. Então diz Paulo: não lembrai que essas coisas eu vos escrevi estando convosco, no verso 5. E Daniel fala, depois disso, no capítulo 7, depois disso eu olhei, e o quarto animal terrível, forte, tinha grandes dentes de ferro, e ele devora em pedaços e pisa, e também era diferente dos animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então veja que desse chifre, um chifre que vai vir, vai subir, no capítulo 7 Daniel também mostra isso, é o anticristo. Então, estando considerado o chifre, eis que subiu um outro chifre pequeno, diante dos 3 chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e boca falava grandes coisas. Pode observar que é a mesma besta do Apocalipse 13, vai proferir blasfêmias contra o Deus do céu. Então quem é esses chifres? Chifres representa reinos, representa reis. Então Daniel 7,19, tive o desejo de conhecer a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros, que é o Império Romano, né? E dali vai surgir tudo isso que eu estou te falando, 10 reinos, e desses 10, um reino que é o reino do anticristo. Então tive o desejo de conhecer. E no verso unhas, bronze, devorava tudo em pedaços. Então o Império Romano fez tudo isso. E no versículo 20 fala, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça desse animal, e do outro que subiu diante e caiu 3, derrubou 3, e aquele que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. No verso 23 disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, ao qual será diferente dos outros, devorará toda a terra, pisará e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, levantarão 10 reis, depois levantará um ao qual